Olá! Depois aí de um fim de semana longo, na verdade, de um fim de semana longo, com feriado e ponte e tudo mais, hoje nós estamos numa quarta-feira com cara de segunda, né? Então a semana vai ser curta e semana que vem tem feriado de novo. Então bora lá, vamos aumentar a nossa produtividade. E para falar em aumentar a produtividade, o assunto de hoje é inteligência artificial e o futuro das profissões. Na verdade, isso não é só uma trend, né? Não é só uma tendência aí que aparece nas listas das redes sociais, mas, na verdade, esse é um assunto que sempre inteligência artificial faz parte do meu dia a dia, faz parte das minhas tarefas, tanto em termos de aplicação no meu trabalho, mas também de aplicação nas minhas mentorias, no trabalho dos meus clientes, tanto sejam eles, né, empresa, ou seja, pessoa física ou mesmo alunos, mas eu andei discutindo, aproveitei o feriado para discutir um pouquinho a inteligência artificial em diferentes profissões. Então a gente falou em business, falamos nas áreas técnicas e na área de saúde, um pouco como é que fica quase que a inteligência artificial e o futuro das profissões. Uma das principais pessoas que até foi onde começou essa conversa foi com a Aninha Bernardi. A Aninha Bernardi é uma expert na área de recrutamento de recursos humanos, né? Ela é mestre em negócios internacionais e sempre trabalhou em multinacionais e mora na Europa e constituiu sua família na Europa e tudo mais. Então, conversando com a Aninha, hoje ela, né, assumiu uma posição muito interessante numa empresa em uma startup, né, de inteligência artificial e de inteligência artificial de segurança, né, em sistemas de inteligência artificial. Então, vocês devem ter visto, na própria sexta-feira teve um enunciado aí de um pessoal, até um líder de uma empresa que já foi sócio do Elon Musk, é um dos sócios do fundador do PayPal, que ele fala que a era nuclear, de guerra nuclear, acabou. E olha que louco. E olha que interessante, porque tem alguma fundamentação. Ele diz o seguinte: se na fase anterior, no pós-guerra, até recentemente, quer dizer, era o estoque de armamento nuclear que os países têm, que seguravam os países para não irem para a guerra, porque se todo mundo fosse com as suas armas nucleares, o mundo acaba. Então, ele diz que essa era acabou por quê? E esse é o ponto interessante. Ele diz que a guerra hoje ganha quem tem mais inteligência artificial mais rápida, que reage mais rápido. Então a gente vê, por exemplo, toda essa questão de mísseis e antimísseis. Tem inteligência nisso. Desarmar, né, armamentos e ataques. Tem inteligência nisso. Velocidade de inteligência nisso. Então, de certa forma, pode fazer sentido. Então, quando a gente fala na questão de inteligência artificial, a tese da Aninha nem é tese dela, ela mora na Europa, vive na Europa, está em contato principalmente com o mercado de trabalho do primeiro mundo como empregadora, né? O negócio dela é contratar gente, achar gente competente pelo mundo afora. Então, ela está como contratadora. E o que ela diz é que o mundo de empregos está mudando e mudando rápido. Ela acha que 3 anos isso já tem muita mudança. Essa mudança já está acontecendo hoje. As profissões mais técnicas, olha que interessante. As profissões mais técnicas, os profissionais recém-formados
perderam muito espaço. Por quê? As profissões mais técnicas está havendo um grande aumento de produtividade e qualidade do empregado, do profissional que já está no mercado e tem competência. Então, quase que a gente vai fazer uma cunha, a gente vai abrir um buraco, ou a inteligência artificial está abrindo um buraco no mercado de trabalho. Quem está dentro que fique melhor e rápido e aumente sua produtividade, porque para esse profissional que tem experiência, a empregabilidade aumenta. Para o profissional recém-formado ou que está entrando no mercado de trabalho, ele não tem bagagem de experiência. Então, ele não tem alavancagem, mesmo que com inteligência artificial, para aumentar seu potencial de empregabilidade. Essa é uma observação que está se colocando. E isso vale para dono de negócio, vale para você que é dono de empresa, ou você que é empresário. As startups, ou seriam as novas empresas, elas teriam maior chance de ter mais negócios mais rápido do que as antigas, ou as antigas, por terem mais experiência de mercado, poderiam sobreviver melhor. E, de novo, o paradigma está aí. Então, as empresas, de modo geral, inclusive para gestão de quê? Gestão de tudo, gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de materiais, gestão de pesquisa. As empresas existentes, que daí é a minha área aqui, né? Se aplicarem inteligência artificial e aumentarem a produtividade e acelerar os processos de desenvolvimento, ajuste e desenvolvimento de gestão, aumentam a competitividade, porque elas aceleram o processo de identificar erro mais rápido e baixar o risco do erro. Então, tornar o erro mais raro, né, o erro mais previsível, acertar, né, a questão da assertividade, criar mais alternativas, testar mais rapidamente alternativas, e ao fazer isso mais rapidamente, testar mais rapidamente e descobrir o que dá errado mais rapidamente, se concentrar no que pode dar certo. E daí, com isso, aumentar, então, a taxa de êxito, a taxa de sucesso, e daí vem o 57 em 7 atrás disso, dentro desse modelo, quer dizer, aumentar a lucratividade, diminuindo o quê? O risco e diminuindo o prejuízo. Então, isso vale para a empresa também, não é só para postos de trabalho, não é só para emprego. Então, veja bem, dá quase que para fazer assim, duas grandes tendências. O que é repetitivo, isso todo mundo já sabe, né? O que é repetitivo, o que é armazenável, o que é pesquisável em Google pode ser automatizado e acelerado e integrado com a inteligência artificial. E o que é baseado em vivência, experiência, experimentação, pode melhorar de qualidade, usando a inteligência artificial como assistente. Então, eu peguei aqui uma análise rápida. As 5 principais inteligências artificiais, como que você pode usá-las? Ou, conforme a tua área, quais inteligências artificiais funcionam melhor? Então, eu peguei aqui principalmente o ChatGPT, o Claude, né, da Anthropic, o Gemini, da Google, o Copilot da Microsoft e o Midjourney, que é menos conhecido, e junto deles o Runway, que são mais associados ao top 10 das inteligências aí associadas à imagem. Tem muitas outras. Eu fiz uma cata assim de as mais usadas, e pode ser que tenha outras que eu nem relacionei aqui. Eu só estou dando diferentes exemplos de como isso pode ser usado. Então, o ChatGPT, basicamente, ele é um bombril.
né? Ele é 1001 utilidades, ele já se aplica a todas as áreas de forma extensa e com bom desempenho. Mas você pode ser mais específico. Então, o Cloud, né, da Anthropic, é uma inteligência artificial que está ganhando muito espaço. E por que ela está ganhando muito espaço? Porque ela está se mostrando muito potente para fazer análise extensiva de dados, de muitos dados, de muitas fontes ao mesmo tempo, de documentos longos e assim por diante. E principalmente para apontar conclusões, para apontar direções, para achar correlações e apontar principalmente estratégias ou coisas que sejam tático-estratégicas. Parece que assim seria um nível de camada mais sofisticado. Então aqui a Anthropic, o Cloud, seria uma inteligência que você poderia usar ou pode usar de forma mais específica. Recentemente, uma das membros da minha equipe que fez uma análise, né, do nosso ambiente de marketing digital ou de redes sociais, usando o Cloud como uma ferramenta de análise estratégica. E foi muito interessante as sacadas, os insights que o Cloud nos deu. Tá? Então, tá aí uma inteligência que você pode usar para esse fim. Quando você pensar em pesquisar, né, juntar, né, não é a partir de informações que você já selecionou, mas que daí o Cloud vai muito bem. Mas se você quer pesquisar uma diversidade de informações e correlacioná-las, então o Gemini da Google, que, né, tradicionalmente é uma ferramenta de busca, ele se mostra mais eficiente. Então você quer pesquisar assuntos novos, técnicas novas, as coisas que não é a partir de documentos que você tem ou coisas internas. Você vai sair para o mundo pesquisando. O Gemini pode ser interessante. Mas talvez você me perguntasse, mas Carlito, mas não dá para fazer uma análise mais setorial? Por exemplo, na saúde, quem vai melhor? Na engenharia, quem vai melhor? Na arquitetura, né? Hoje eu tive uma reunião com um dos meus parceiros e mentoriado meu também, o Matheus Paraíso, falando de, então, se entrar mais em imagens, por exemplo, tanto o Runway quanto o Midjourney, em imagens, eles se dão muito bem, inclusive para o desenvolvimento de imagens, para masterização de imagens, para renderização de imagens, né? Você pode otimizar isso com inteligências mais específicas para essas, como, por exemplo, o Midjourney e o Runway. Então você vai trabalhar muitas vezes por segmentos, por setores, né? O Midjourney, inclusive, o pessoal fala muito para branding, ele trabalha um pouco na criatividade, não só na qualidade de imagens, mas na criatividade de imagens. Ele pode ser uma alternativa interessante. O fato é que as inteligências, né, cada vez mais surgem com maior velocidade. O importante é ir achando, testando, ajustando a sua rotina ao seu trabalho. Tá? Então a gente pode encontrar especificidades, empresa a empresa, inclusive. Se nós pensarmos, por exemplo, onde você tem processos muito estruturados, onde você usa muito empresas assim, mais tradicionais ou mais estruturadas que usam muito o Office, né, o Word, o Excel, o PMI, né, o Project, o gerenciador de projetos e assim por diante, o Copilot, que é da própria Microsoft, ele tem integração melhor.
ele tem eficiência melhor, ele tem desempenho melhor, ele entra mais processualmente bem. Então, ele pode ser uma ferramenta boa, por exemplo, para análise de planilhas, correlações de planilhas, assim por diante. E o Midjourney, como eu coloquei para vocês, ele se demonstra uma ferramenta muito potente para tratamento, retrabalho de imagens, desenvolvimento e trabalho de imagens, como também o Runway para vídeos. Particularmente, eu trabalho com vídeos, minhas ferramentas de vídeos, a gente usa aqui 4 ferramentas de vídeos que incorporam inteligência artificial, inclusive nos ajudam a fazer cortes e assim por diante. Uma é aqui o próprio StreamYard, que hoje ele já introduziu inteligência artificial para fazer cortes, tá? Então, nas nossas lives ele já extrai cortes, mas outra ferramenta que a gente usa muito, e não só para cortes, mas para múltiplos cortes, conforme são as diferenças, é o Opus, né? Que também é uma ferramenta de inteligência artificial para vídeos, né? E o próprio CapCut também trabalha com inteligência artificial, inclusive na tradução de línguas e assim por diante. Ele já faz isso automaticamente com inteligência artificial. Você faz, às vezes, algum ajuste de palavras, etc., mas ele trabalha, no caso, por exemplo, de tradução, ele trabalha bem com tradução de voz, com inteligência artificial. O CapCut faz isso bem, o Opus também faz. Então, veja bem como você consegue mexer em termos de produtividade, mas eu me lembro, né, quer dizer, não faz mais que um ano que fazer cortes nas nossas lives, produzir, né, os Reels, etc., levava horas e não tinha qualidade do que a gente tem hoje usando a inteligência artificial. A inteligência artificial, quer dizer, ele acha os raciocínios, ele acha os cortes, ele engendra, né, e inclusive dá nota, né, para os diferentes cortes de diferentes pedaços de uma live. E ainda, né, ele correlaciona cada assunto que a gente, automaticamente, cada assunto que a gente está tratando, que eu trato aqui com vocês, com trends que estão no mercado. Então, esse conjunto grande, olha só como a gente está falando de diversidade de aplicabilidades, né? Então, estamos falando para extensão de dados, estamos falando para vídeos, estamos falando para aplicações processuais, como internas, como uso de Excel, uso de planilhas, uso de ferramentas de Project Manager, né, que é uma das ferramentas da Microsoft. Então, você tem diferentes usabilidades. E em cada uma delas, conforme a sua necessidade, você pode usar mais uma ou mais outra. Qual que eu recomendo? Olhar o teu caso, olhar a tua necessidade, olhar a tua empresa. E daí, por exemplo, o Cloud para análise, né, de documentação jurídica, por exemplo, ele tem grande ganho comparativo em termos de capacidade de análise. Então, a conclusão aqui, que esse tema anda rápido, né? Mas a conclusão que eu poderia apontar aqui para vocês é que inteligência artificial está mudando tudo, inteligência artificial muda tudo de diferentes maneiras, inteligência artificial pode ser usada com especificidades para cada um dos ramos. Um caso mesmo que eu uso, tenho usado assim e tenho adorado, né? E aqui não estou fazendo marchand, pessoal. Por exemplo, eu uso o Lovable. Lovable é uma ferramenta para programação. E eu tenho cabeça analítica, né, de lógica, eu sempre desenvolvi, normalmente a principal área de consultoria minha empresa sempre foi entrar na empresa, mapear os processos, entender como a empresa trabalha, achar pontos de melhoria, pontos de otimização e desenvolver sistemas e processos
aumentando a produtividade, aumentando o desempenho, diminuindo o erro, e sempre isso, todos os projetos que eu participei sempre levaram ou participaram, ou fizeram parte de uma onda de crescimento das empresas, com aumento de desempenho, aumento de lucratividade, assim por diante. Então, sempre o meu business intelligence sempre foi a capacidade de entender, analisar e transformar em ferramentas com programação, com bancos de dados e assim por diante, entendendo sempre com customização, né? E pegando uma especificidade da empresa e trabalhando em cima daquela especificidade. Então, fiz muito isso. Um dos segmentos que eu mais trabalhei foi no agronegócio, que justamente também requer muita especificidade e continua requerendo. Havia anos que eu não conseguia tempo para, inclusive, desenvolver as minhas ferramentas, que eu, aqui no 57 em 7 eu uso muitas ferramentas de programação, tenho minha equipe, mas eu mesmo não conseguia botar a mão na massa. Eu desenvolvia a lógica, desenvolvia o raciocínio, desenvolvia como era feita a análise, ou como deveria ser feita a análise, passava para a minha equipe de desenvolvimento, e a gente tem vários aplicativos de uso interno para trabalhar com perfil de liderança, mapeamento, principalmente mapeamento, né? Como eu trabalho muito com desenvolvimento organizacional, com desenvolvimento de pessoas, então mapeamento de inteligência, mapeamento de comportamento, mapeamento de estilo de liderança, e a gente começou a ir um pouco mais adiante, indo para processos e análises e assim por diante. Mas agora, para o 57 em 7, antes de eu passar para a minha equipe de desenvolvimento, eu fiz diferente. Eu peguei uma inteligência artificial que é o Lovable, então uma inteligência artificial de programação, e comecei a desenhar a estrutura de dados, banco de dados, relatórios, programação mesmo, sem escrever uma página de código. Então, eu vou definindo o ambiente, eu quero trabalhar com tais dados, ou quero processar esse formulário aqui, e daí quero um gráfico assim, e vou dizendo para a inteligência artificial o que eu quero. E aí ela vai lá, faz, não gostei, muda isso, muda a cor, muda o tamanho, muda a fonte, não, esse gráfico desse jeito não está bom, agora eu quero uma tabela assim, e vou passando para ela. E daí o que acontece? A minha produtividade aumentou. Porque então hoje, quando eu vou passar lá para os meus programadores, eu já passo o modelo funcionando. E daí a gente pode ter um ganho maior daí em termos de eficiência do sistema. Né? A gente diminui taxa de erros, a gente diminui problemas de comunicação. Uma coisa é eu explicar um problema, outra coisa é eu mostrar, falar, olha, eu tenho um problema e resolvi desse jeito, mas gostaria de melhorar a solução. Pronto, eu estou dentro do mundo do meu pessoal de programação. Eles já estão lá e estão com as tabelas, com os bancos de dados pontados, e daí a gente vai otimizando. Então, isso são as principais tendências que a gente pode indicar em termos do que está acontecendo com o futuro das profissões. Você é jovem, está entrando no mercado de trabalho agora, está preocupado com inteligência artificial? O negócio é quase que alma ditada, né? Se não dá para ver seu inimigo, abraça o inimigo, né? Mas não é questão de inimigo. A inteligência artificial não é inimigo, mas a inteligência artificial é uma mudança, é uma quebra de paradigma. Está entrando no mercado de trabalho, mergulha em inteligência artificial para te acelerar e te colocar nas trends profissionais. É antigo no mercado de trabalho como eu, né? Sou antigo no mercado de trabalho, sou empresário antigo, estou usando inteligência artificial, não é só para criar meus vídeos, não. Para pegar outras áreas que eu tenho diferencial de qualidade, por exemplo, análise de sistemas, concepção de modelos de gestão, e acelerar o processo, testar e acelerar o processo de criação de novas metodologias. Então, hoje eu faço isso com o Lovable. E estou começando a disponibilizar, né, os sistemas que eu desenvolvo com as minhas metodologias. Eu estou disponibilizando ele para quem? Para os meus mentoreados, para os meus
clientes e assim por diante. Então a gente tem ganhos com isso. Então basicamente é isso. A inteligência artificial, ela veio para mudar? Não, ela já está mudando. Ela tem que deixar de ser ameaça para ser oportunidade. Para você, em tudo. Precisa ficar maluco? Precisa ficar ansioso? Não. Precisa começar a usar. O segredo é isso. Precisa começar a usar. Pega a sua curiosidade, vai pela periferia, vai pela borda, mas usa. Né? Uma das eu comecei a usar inteligência artificial, talvez, acho que uns 2 anos atrás, para estudar a Bíblia. ChatGPT. Pronto. Eu gosto de acordar de madrugada e ler a Bíblia. Então, pronto, comecei a usar o ChatGPT para justamente me dar visões maiores do que o texto bíblico relatava. Então, referência a cidades, referência a regiões e histórias e de que época, e um monte de informações que existem, né, que são abundantes no mundo afora, mas que, se lendo a Bíblia, eu estou pegando o texto principal, mas a Bíblia é um texto milenar, chega a ter 5.000 anos. Então, você tem referências a cada texto das mais diversas e variadas formas e traz um conteúdo informativo extenso e rico. Então, o interessante é que eu comecei a aprender a usar a inteligência artificial lendo a Bíblia. Hoje eu uso a inteligência artificial, além dos meus vídeos, além dos meus cortes, além da revisão de texto, além da produção de conteúdo, além de produção das minhas apresentações, etc. Eu uso a inteligência artificial como ferramenta de programação dos meus processos e dos meus processos administrativos. Tanto das metodologias que eu uso, como das pesquisas que eu faço. Então nós estamos falando em produtividade. Chegar mais rápido no acerto, chegar mais rápido no erro. E chegar mais rápido no erro diminui o custo do erro, diminui a perda de tempo também do erro. Então é isso. A inteligência artificial não precisa ser uma ameaça, mas é uma oportunidade, é só a forma como você se posiciona. Quer saber mais? Continuando seguindo aqui. Toda semana a gente publica aí 3 lives diferentes e todo dia a gente publica pelo menos 2 conteúdos nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube. Então, vem conosco. Um beijo no coração e uma boa noite para você.